Fabiana, a senhora tem participado das reuniões que a bispa tem realizado, as direções que Deus tem dado, e Deus tem falado muito com a senhora, não é isso? Deus tem falado muito comigo, muito mesmo, assim, né? Eu já dei vários testemunhos, então para quem não me conhece, eu cheguei extremamente destruída, com a vida toda na miséria, e Deus foi me honrando de uma forma assim grandiosa, ao ponto assim de da gente não saber assim, falar, nossa, o que que Deus está fazendo com a vida da gente, né? Então, assim, a prática da palavra é muito importante. Viveu vitórias, realizações, chegou num nível, num ponto, que aquela evolução que era necessária acontecer, não aconteceu, e a palavra veio confrontando para a mudança, não foi isso? Foi, veio confrontando. Já faz um bom tempo que né, estou no ministério, então venho sempre praticando, praticando, praticando. Esse confronto aconteceu no trabalho da qual Deus me abençoou para que eu estivesse, numa situação da qual que eu cheguei desempregada e Deus me deu a situação de eu poder escolher 4 empregos. Então, e Deus preparou que fosse nesse emprego e eu fiquei nesse emprego. E lá, trabalhando numa boa, normal, daqui a pouco, Deus não manda a palavra à toa. Ele manda sempre antes. Então, quando começou a vir assim, cuidado com os sentimentos, cuidado com isso, cuidado com o orgulho. Então, assim, eu estava ouvindo e eu fiquei alerta. E eu via que, aí eu comecei a ver que algumas situações do meu trabalho começaram a acontecer. Mas eu falei assim, bom, até então eu ainda estava me permitindo que a palavra me vacinasse. Só que chegou um momento em que eu recebi uma proposta ilícita dentro do trabalho, da qual eu não quis participar, só que eu também não saí e não fui mandada embora. Só que veio toda a retaliação. Então, assim, começou a vir confronto, todas as retaliações, mentiras. Então, eu chegava no horário e eu não chegava no horário, eu fazia as coisas e eu não fazia. Então, assim, o que eu fazia, o supervisor desfazia. E aquilo acabava vindo para mim, né? E eu sou uma pessoa com gênio muito forte, mas eu aprendi aqui a guardar a língua. Então, eu fui, trabalhei e aí começou a vir a palavra de sustento, fica na paz, fica em paz, não sai, não sai, não sai, não sai, não olha para isso, não olha para aquilo, mas não teve jeito, pastor. Meu coração ficou obstinado de uma tal forma, se endureceu de uma tal forma que eu fui mordida pelo bicho do orgulho, porque ele me pressionou de uma tal forma que a pontos de calúnias assim pesadíssimas, eu saí, aí eu peguei e falei assim, não, agora ele vai ver. Porque agora ele vai me dar valor, agora ele vai ver porque agora eu vou procurar um emprego antes de eu sair. Então, assim, o que estava aqui dentro de mim? Eu vou procurar um emprego e quando eu sair, eu vou bem aquela coisa assim, eu vou tacar na cara dele para ver o quanto eu tenho valor, o quanto eu vou ganhar, o quanto que é melhor o emprego que eu arrumei. E realmente, e a palavra vindo. Não faz isso, não faz isso. E eu, obstinada, dura, fui lá. É importante frisar que a senhora disse que a senhora se encheu de tantas mazelas internas e remoeu sentimentos que a palavra vinha e misturava e não virava nada. Foi a expressão que eu permiti, que eu estava tão limpa, eu estava como, antes eu estava fluindo e por causa dessa decisão eu fiquei tão entulhada que assim, era entulhe água, aquela coisa fica suja. Então o Espírito Santo não pôde trabalhar, porque o meu coração ficou realmente duro, obstinado. Deus falava, eu obedeci e praticava em todas as áreas, menos nessa, porque ali pegou, me mordeu mesmo, a serpente me pegou ali. E a palavra vindo, isso que vale ressaltar, porque a palavra vem. Deus prepara, Ele avisa antes, Ele não avisa depois que aconteceu. É antes, então a gente tem que estar em alerta. E eu não estava em alerta porque eu estava cega naquilo. Tanto é que todas as áreas da minha vida fluía, menos estava aquela não estava fluindo. E eu liguei para um conhecido, porque eu queria um emprego. E ela falou assim, não, lógico, né? Porque quando você está na desobediência, tudo flui, né? E ela falou assim, não, realmente estão procurando. E o emprego, assim, é para ganhar de 4 a 5 mil. A base era 4, 5 mil, a base, fora comissões. Eu falei, nossa, aquilo encheu meus olhos, né? Meus olhos se transformando naquelas maquininhas caça-níquel, só via moeda, né? Falei, não, é agora. Aí aquilo me encheu, me inflou. Falei, não, agora é 4, 5 mil, nossa, vou chegar assim me achando mesmo para jogar na cara dele. Fui na segunda-feira fazer entrevista. Olha que disciplinada. Para eu poder fazer entrevista, eu tive que faltar no emprego. Então já começou daí.
Fui, fiz a entrevista. Isso de manhã, quando eu cheguei aqui à noite, a bispa trouxe a palavra de Isaac. Não saia da terra, que não sei o quê. E deu toda a direção. Beleza. Quando foi na quarta-feira, eu recebi o telefonema meia hora antes de vir para cá. Olha, você foi aceita, porque não sei o que. Eu falei, nossa, agora, falei, Deus, agora o senhor vai falar comigo, vai. Cheguei aqui na quarta-feira, veio sobre Noemi. Só que a bispa veio de um jeito assim, que se ela pudesse aparecer, o Espírito Santo estava muito assim, tipo assim, sabe aquele pedido de socorro, filho, não. Se você. Aí ela falou, você não quer ouvir? Se você fizer, você vai encontrar vergonha, você vai encontrar uma humilhação, você vai encontrar isso, aquilo. Eu falei, Deus, mas eu orei por esse emprego, não sei o quê, então não é comigo. Mentira. Porque o Espírito Santo sinalizava para mim aqui dentro o tempo inteiro. Eu já estava, a bispa trouxe esses dias do semáforo, aqui já estava vermelho. Porque o Espírito Santo já tinha sinalizado. Então eu estava igual aquela criança mimada, Deus falando e eu cantando, sabe? Falei, não, comigo vai, ó, o engano. Não, eu orei por aquilo, eu orei por isso, né? Tudo bem. Fui, pastor. Fui. Realmente, os 3, 4 primeiros meses foi bênção. Por quê? Porque eu tinha saldo na poupança. Né? Eu orei, eu busquei, tudo bem. Depois disso, a minha vida que estava abençoada, eu já não tinha mais conta para pagar atrasada, eu já estava com uma vida estabilizada nesse outro trabalho. Quando depois que passou esse tempo, a vida começou a fazer assim, ó, então tudo virou de cabeça para baixo, porque você está na desobediência, tudo vira de cabeça para baixo. Então contas começaram a se acumular, eu comecei a passar aquela honra que Deus tinha me colocado, eu comecei a viver a vergonha. Só que até então era uma vergonha que não estava exposta. Era uma vergonha que só era dentro do meu lar. Só que quando passou a se tornar uma vergonha exposta, porque eu não conseguia assumir, eu não conseguia pagar contas, eu não conseguia pagar, assumir responsabilidades, eu não conseguia pagar. Então a vergonha passou a ser externa, né? A vergonha começou a ser externa. De situações contas que eu comecei a ter que escolher para pagar. E o pior de tudo é você pagar para trabalhar. Olha, chegou um ponto da ilusão assim, de pagar para trabalhar. Não, eu não posso pagar essa conta porque eu tenho que dizimar. Aí eu dizimava. Tenho que ofertar. Não conseguia ofertar, mas eu ofertava. Eu falava assim, não, eu não conseguia mais ofertar do jeito que eu ofertava, mas a minha fidelidade ali estava ali, porque aquilo é que eu falava, não, é isso que Deus vai me honrar, porque eu estou passando pelo deserto, para mim nunca era da desobediência. Mas Deus, graças a Deus, com a sua misericórdia, começou a abrir os meus olhos de novo. Sabe, assim, não que eu estava cega, mas ele estava o tempo inteiro falando ali. E eu comecei, só que aquilo começou já a me afrontar. Aí começaram a vir as palavras de crônicas, as palavras de orgulho, as palavras de desobediência. E você tem que voltar. Quando começou a falar de você tem que voltar, aí foi aonde que o negócio ferveu. Porque até então eu não entendia. Eu não entendia assim, o que tinha que voltar. E foi engraçado porque eu passei uns 15 dias assim, eu e a bispa, vamos dizer assim, no programa, parecia um atendimento particular. Eu perguntava, ela respondia, eu perguntava à noite, ela me respondia, sabe assim? Eu falava assim, gente, aí eu falava assim, tá Deus, eu já entendi. Eu tenho que voltar, então o senhor me ajuda, toca no coração deles para que eles me mandem embora. Não, ela era na hora. Não. Eu não comecei, ela falava, eu não comecei, Deus não começou, ele não é obrigado a terminar, é você que vai. Eu falava, meu Deus do céu. Aí entrou a covardia. Deus, mas como que eu posso, olha só, como que chega a loucura. Deus, como que eu posso pedir, como eu posso pedir as contas se eu não tenho um emprego? E como que eu vou sustentar? Pastor, eu não tinha mais, não entrava mais. Você está entendendo como assim a gente vive uma... Eu tenho que sustentar minha casa. Eu não bancava mais minha casa. Eu não conseguia mais bancar minha casa. Eu ainda estava no engano, porque até então eu já não estava mais no orgulho. Porque aquela cegueira já tinha caído. Enfim, fui, trabalhei, falei para Deus, orei. Falei assim, olha Deus, então agora que seja feito tudo na sua direção, tudo na sua bênção. Me ajuda. Então, o passo de fé primeiro foi dado aqui, para depois que fosse dado fora. Então, e quando Deus percebeu que esse passo de fé foi dado aqui, é impressionante como as coisas começam a fluir. A paz se restabeleceu na minha vida,
trabalhos que afetou até na minha parte profissional da fotografia pararam. E aí os trabalhos começaram a surgir. Pessoas, Deus foi tocando corações de pessoas para que me ajudassem financeiramente. Sabe assim, por quê? Tudo porque eu dei o primeiro passo de fé aqui. Ouviu a palavra. Entrou de novo, né? Entrou nessa parte, porque sempre eu fazia para outra parte, mas para essa parte, como eu estava muito dura, enfim. Aí eu peguei, falei, então tá bom, Deus, então o Senhor toca no coração da minha supervisora para que eu possa falar com ela, para que eu possa me desligar da empresa, já que o Senhor falou que o Senhor não tem obrigação de começar o que o Senhor não terminou, amém, eu já entendi. Isso seria na terça-feira a entrevista. Quando foi na segunda-feira, olha só como é o trabalhar de Deus. A mesma empresa da qual eu saí estava à minha procura. Então Deus já estava tocando no coração lá, não no coração daqui. Então eu saí, cheguei, conversei com a minha supervisora. Realmente eu tive que me desligar da empresa, não me mandar embora. Ainda eu lembro que a minha supervisora usou a seguinte expressão: mas você vai perder tanto. Eu olhei para a cara dela e falei assim: você não tem noção do que eu já perdi. Eu já perdi muito, você não tem noção do que eu já perdi. Para mim, esse momento agora é um momento de ganho na minha vida, você não tem noção. Ela ficou olhando assim, eu falei, você não vai entender mesmo. Então, né? E eu saí dali em paz, eu saí ali aliviada. Isso numa terça. Quando foi na segunda-feira, não deu 5 dias, eu voltei e comecei a trabalhar. Estou na mesma empresa. Mas como eu ressaltei para o senhor, por que Deus fez tudo isso? Porque eu tinha que aprender. Porque dentro desse trabalho eu vi coisas que tinham que realmente mudar. Partes da minha vida indisciplinadas que eu vi que eu tinha que mudar. E foi nesse deserto da desobediência que ali eu me consertei. Porque até então eu vi que eu não era uma pessoa diligente. E foi nesse deserto, eu querendo fazer o trabalho dar certo, mesmo que eu estava na força, o trabalho era na força do meu braço, mas fez com que eu, no espírito, me tornasse uma pessoa melhor, mais disciplinada, mais responsável, entendeu? Quer dizer, eu tirei proveito daquilo. E foi muito bom para mim, porque foi muito bom para eu me conhecer. E aí, o que eu digo assim, né, para o senhor, assim, o que hoje eu não posso deixar que isso me domine, não fico triste. Mas assim, foi bom, porque quando Deus te prepara e fala, fica, que eu vou te honrar, aguenta, realmente ele vai te honrar. Se você permanecer, ele vai te honrar. Que não foi no meu caso. Eu ia ser honrada. Porque Deus falou, eu vou te honrar, eu vou te colocar por cabeça nessa situação. E realmente ia acontecer. Por quê? Porque esse rapaz, que era o supervisor geral, ele começou a me afrontar, me humilhar, fazer tudo porque eu não quis participar da parte lícita, né, do trabalho. Toda a sujeira dele foi descoberta, que ele desviava dinheiro. E quem que ia assumir o lugar dele? Não na unidade em que eu estava, mas de todas as unidades. Seria eu. A única que estava preparada para assumir, para coordenar tudo. Preparada e com total confiança da diretoria. Porque hoje, o próprio diretor, porque hoje eu sou uma pessoa que eu tenho contato direto com... Quem me contratou não foi o RH. Quem me chamou não foi o RH. Quem me chamou foi o dono da empresa. Foi a dona da empresa. E não se... Poxa, por que você saiu? Entendeu? Aí eu fiquei assim, eu falei, não, eu saí por orgulho. Eu falei, sabe, chegou a hora de lavar a alma. E a bispa trouxe uma vez, eu sou assim mesmo, e eu não quero dormir em paz. Não, eu saí porque eu fiquei chateada, eu fiquei orgulhosa, eu fiquei ressentida e eu não quis esperar o trabalhar de Deus na minha vida. E ela falou assim, poxa, que pena, mas que bom que você está aqui conosco de novo, porque é você. A gente confia em você. Mas você vê, não que Deus não possa me colocar por cabeça, mas eu voltei lá para o fim da fila, para o começo da porta da montanha, vamos dizer assim, entendeu? Mas com um coração preparado, com uma mente renovada. Fabiana, você é um exemplo de que a palavra não pode ser ignorada, não pode ser passada. A direção que a bispa tem dado tem sido usada por Deus, tanto aqui na igreja quanto nos programas. A direção é firme e é para que essas pessoas que estão nos acompanhando tomem literalmente as decisões.
qual que é a direção. A senhora tem um exemplo, sentiu na pele. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa agora? Olha, eu senti na pele a vergonha, eu senti na pele assim a humilhação. E se você tem ouvido e está ignorando, não faça isso. Não faça. Ouça, mude o que tenha que mudar. Se você tem algum calo aí, se tem alguma pedra no seu sapato aí, deixa que essa pedra te atrapalhe por um pouco, mas daqui a pouco quem vai tirar essa pedra do teu caminho é o Todo-Poderoso. E aí, essa pedra nunca mais vai te atrapalhar. Então, se você tem ouvido, ouça, obedeça, pratique, sem medo. Porque o que vem do altar, eu senti na pele, tanto quanto eu obedeci, tanto quanto eu desobedeci. Então eu já estive dos dois lados. Então eu sei o que é obedecer, que Deus honra, e eu sei o que é desobedecer, mas mesmo assim eu na desobediência ele ainda teve misericórdia e cuidou. Né? Mas mesmo assim eu não tinha necessidade de eu passar por isso. Mas eu passei porque eu quis pagar para ver. Essa é a verdade. Sofrimento com propósito e sem propósito. Com propósito. Com propósito. Porque eu descobri que eu podia ser uma pessoa muito melhor do que eu achava que eu era. Então, assim, mas eu não precisava pagar para ver. Eu poderia ter aprendido com os erros das pessoas. Mas não. Então, hoje, eu sou uma testemunha, uma prova de que você não precisa passar pelo que eu passei se você estiver me ouvindo. E se você der ouvido às palavras que estão saindo do altar e estão saindo do programa. Por cabeça hoje. Graças a Deus por cabeça e muito mais agora. E a paz? Essa não tem preço. Essa não é, porque hoje, mesmo assim, eu sei que toda a minha vida vai ser restabelecida, mas hoje eu durmo, coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo. Eu acordo hoje, 5h30 da manhã, feliz e contente. No outro emprego, eu precisava acordar, 9 horas, mas eu não tinha paz para trabalhar. Hoje não, hoje eu levanto 5h30, vou embora, trabalho em casa. Não, uma boa, só que eu tenho paz. É diferente, essa paz não tem preço. Ninguém não tem dinheiro que compre. Deus abençoe. Amém.